Hebraica News TV está hoje aqui na casa de Cláudio Spritzer, jornalista e cartunista. E ele é criador das Hienas. Cláudio, primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui na tua casa. Vamos começar falando um pouco da tua vida, assim, antes de começar como jornalista. Tô primeiro por fazer medicina, né? Conta um pouco para nós essa história. Isso. Logo que eu saí do colégio, quando veio o vestibular, acabei entrando na medicina, né? Sou daquela leva, daquela geração assim que arte, música, desenhar e tudo, isso é uma coisa que tu poderia fazer, mas paralelo à tua alguma outra atividade principal. Como a minha família tinha muito médico sempre, eu sempre convivi muito com lance de médico, desde pequenininho eu já tinha minha pastinha e tudo. Foi natural a minha saída direta assim para medicina. Eu precisei entrar na medicina para sair, entendeu? Foi isso, fiz 3 anos de medicina, na verdade assim 2 direitinho, já o terceiro já. E aí vi que meu futuro não tinha nada a ver com aquilo ali, né? E aí como é que tu decidiu o jornalismo? Então, na verdade, eu sabia o que eu não queria, né? Sabia que eu não queria medicina, né? Não tinha muito ideia do que eu queria fazer. Assim, o lance multimídia, a palavra multimídia, esse tipo de coisa assim, não estava muito em voga na época. E eu gostava de muitas coisas, gostava de desenhar, de escrever, de filme, de fotografia, então não estava muito bem definido. E a minha saída ali foi comunicação, né? Optei por comunicação, que era um negócio mais descontraído, tinha mais mulher. Mais interessante, né? Verdade mais interessante, é. E como é que nasceu a ideia do Hienas? Bom, o lance do Hienas teve um caminho bem tortuoso até chegar aí, né? Quando eu saí da medicina e fui para comunicação, fiquei meio perdido um tempão, assim, não sabendo exatamente o que eu queria. E né, nesse período fiz várias coisas, toquei, tive banda. Trabalhei um pouco em agência de publicidade. Aí meu caminho ele é bem tortuoso. Trabalhei com mousse, trabalhei com venda de enciclopédia, trabalhei com feira, exposições, fiz um monte de coisa e aí casei. E aí precisei ter um trabalho fixo mesmo, aí a barra pesou. E aí, bom, quando começou, depois de uma série de coisas que eu fiz e a coisa começou a ficar feia, eu casado já e precisando de um dinheiro, e veio a ideia do lance do cartoon. Eu já tinha feito 2 jornais antes de fazer o Hienas, eu tinha tido uma agência de publicidade com um amigo meu. Nessa agência a gente lançou um jornal que é muito semelhante ao Hienas, só que ele era de música e humor. A última página dele era de cartoon. Esse jornal, na verdade, saíram 6 ou 7 edições só. Depois disso, eu lancei, antes do Hienas, lancei um jornal que chamava Os Cartoons do Spritzer, que bateu o recorde de saíram só 2 edições. E aí, quando apertou mesmo, eu disse, não, vou fazer um jornal de cartoon que eu acho legal, mas por que não está dando certo? Ele não dava certo porque ele não tinha a parte comercial dele era muito fraca. Eu nunca quis trabalhar na parte comercial, sempre fiz essa divisão muito, né? Arte e comércio não tinha nada a ver. E sempre deleguei isso a outras pessoas que não eram profissionais, então por isso as coisas não andavam. Então dessa vez eu disse, não, agora estou precisando, estou mal, preciso de dinheiro, e aí me atirei no negócio mesmo. Então a minha ênfase não foi só fazer o cartoon, mas foi tentar me concentrar e ser bom na parte de vendas.
E por que hienas? E a hiena... tem o pessoal mais velho que vai se lembrar do Juca Chaves, né? O Juca Chaves, ele tinha um disco só de piadas e tudo mais, assim. Eu quando fui escolher o nome me lembrei de uma piada dele que falava das hienas, que as hienas transam só uma vez no ano, comem comida podre, não sei o quê, e vivem rindo, né? Pô, do que elas riem, né? Então isso me lembrou, eu fiz uma análise, pô, o povo brasileiro que é tão só porcaria e não sei o que, tá sempre feliz, né? Então eu achei que era legal. A hiena é a risada, parece que ela tá rindo, mas na verdade ela não tá, né? A hiena na verdade não tá rindo. Foi essa analogia, assim. E esse dom de desenhar, quando é que tu descobriu isso em ti? Bom, eu desenho desde sempre, assim, né? Desde 5, 6 anos. Eu desenho, eu toco e escrevo desde muito cedo. Sempre fiz isso, né? Sempre, a vida inteira. Se fosse seguir mesmo o que eu sempre fiz, eu teria feito isso desde o início da minha vida, né? Então por isso que eu disse, eu segui caminhos assim bem tortos, assim, até chegar onde o que eu realmente sempre tive dom, que é para isso aí. Então sempre fiz, sempre desenhei. Mas o que me despertou mais o cartoon em si foi quando surgiu quando a revista Mad, né, ela começou a ter a versão brasileira. A partir dali quando eu conheci a revista Mad mesmo, que eu comecei a achar que podia fazer cartoon. Só tinha acho que uns 12, 13 anos por aí. Que aí eu comecei a fazer cartoon. Mudando um pouco do assunto do cartoon, tu também já trabalhou no SBT com um roteiro, né, do programa Ó Coitada, né? Eu comecei no SBT eu trabalhei, fiz o Ó Coitado, que era aquela, coitado. Depois fiz o Meu Cunhado, que era com Golias, coisa bem legal, assim. Esse foi o meu tempo no SBT. E de 2005 a 2013, agora, eu estava na Globo com o Renato Aragão. Foi como roteirista, né? Trabalhei durante os últimos 15 anos, 16 anos também como roteirista de TV, assim. Fala, desculpa. Não, e como é que foi essa experiência? Conta pra nós. Já tinha trabalhado como roteirista na televisão, né? Eu já tinha trabalhado antes do Hienas, naquele monte de coisas que a gente está falando bem rápido, né? Mas eu já tinha trabalhado aqui, eu já tinha feito programa independente em Porto Alegre. Já tinha feito, quando eu tive essa agência que eu tive com um amigo meu, que a gente até tinha feito um outro jornal e tudo, a gente teve um programa na televisão, que era um programa jovem, extremamente e totalmente independente. Então tinha sido uma experiência em Porto Alegre com televisão. Logo que eu casei também, que eu estava atrás de trabalho, eu também fui produtor de um programa de TV aqui. E essas experiências já mais porradas, assim, com televisão nacional mesmo, com SBT e com a Globo, surgiram por causa do Hienas, né? O pessoal conheceu o meu trabalho como cartunista e disse, pô, esse cara aí que faz cartoon, de repente ele escreve bem, né? Porque o cartoon, na verdade, ele é um roteiro, né? Ele é o resumo de um sketch, de uma história, tá? Normalmente, cartunistas podem ser roteiristas também. E a experiência foi maravilhosa, né? Tá trabalhando com gente assim que eram meus ídolos, né? O Renato Aragão, os Trapalhões, pô, super ídolo. O Golias era um cara também uma experiência muito boa. Só voltando rapidinho nos cartoons, de onde é que já que tu falou que todo cartunista pode ser um roteirista, de onde é que vem as ideias dos cartoons e, coincidentemente, dos roteiros, né? Isso é muito difícil, né, de saber. É uma predisposição que quem tem o dom para isso, né, tem, né? Agora, tudo pode dar um cartoon, tudo pode dar um roteiro, tudo, mas tudo de verdade, assim, né? Se parar para me dedicar sobre o teu óculos, sobre o teu cabelo ruivo despenteado, tudo pode dar cartoon. Como chegar na ideia, aí sim que é difícil explicar. Eu tenho uma sequência, eu tenho uma coisa na minha cabeça que me leva. Tu tem um problema, tu cria um problema e tu tem como chegar na solução dele, né? Então, normalmente eu tento ter um tema, eu procuro um tema. Vou falar sobre o quê? Sobre ruivos. Daí, então, eu penso só em ruivos, tudo que tem. E aí a minha cabeça vai se direcionando para isso. Mas é difícil dizer, né? Uma coisa. Não é bem assim, né? Eu, no caso, como não posso me dar o luxo de trabalhar quando estou inspirado,
que eu tenho prazo, né? Então eu descobri como me inspirar, como ir atrás da inspiração. Aí tem mil coisas, mil loucuras. Eu caminho quando eu não consigo achar aqui, eu trabalho em casa. Quando a ideia não está aqui, ela está na rua, então eu vou atrás dela, saio caminhando. Cara, tem aí é suor mesmo, no sentido de... Tem dias que tu tá super, porque veio tudo pronto, né? Texto, qualquer coisa, música. Tem dias que tu tem que ir atrás e o talento mesmo é tu conseguir despertar o teu dom a qualquer momento, né? E isso eu acho que eu, com tanto tempo fazendo, eu faço hienas há 26 anos agora. Legal, Cláudio. Para quem tá começando agora, digamos, se alguém pensa em ser cartunista, tem o dom, qual seria a tua dica, o teu conselho? Eu acho que é aquela coisa, isso aí é como qualquer profissão, né? Como qualquer coisa, tu vai ter que, em primeiro lugar, saber que tu quer mesmo. Acho que cada vez mais hoje, eu acho que a pessoa tem que se atirar nas coisas. Se vai dar certo, não vai, azar. Tu tem que te atirar, porque só se atirando é que tu tem chance de dar certo em alguma coisa. Quando tu fica pisando, vou fazer um pouquinho aqui, isso aqui, vou tocar um pouquinho de violão aqui, depois eu vou ali eu sou médico, e depois ali eu vou sabe? Não dá certo. Então a primeira coisa eu diria para qualquer coisa, imagina que tu te dedicação total. Quando tu te dedica total, e principalmente para o que tu gosta, a tendência é que tu comece a ler e ver tudo que tem a ver com aquilo. E a tendência é que o universo começa a te sugar para aquilo, e as coisas que tem a ver com aquilo vão vir até, né, até a pessoa. Por exemplo, eu jamais pensei que eu ia trabalhar na Globo. E de repente eu estava na Globo, mas eu estava na Globo porque eu me atirei no Cartoon. Eu fui como um louco, cara. Eu sou um obcecado nisso. Sou totalmente obcecado mesmo, fiquei totalmente obcecado. Então as coisas foram vindo porque não tinha como elas não virem. É como o buraco negro, aquele que suga tudo, entendeu? Eu estava muito dentro disso. Então não tem regrinha, quer dizer, tu quer ser cartunista, então tu começa a fazer. Não tem. Cara, começa vai tentar ser um bom cartunista. Depois de tentar ser um bom cartunista, vai pra rua, vai pra chuva, tenta te encontrar com o cartunista, descobre onde é que tem muito... Uma dica, então, talvez assim. Tem muito concurso de cartoon pelo mundo. Muito festival, muito concurso mesmo. Quem entrar na internet vai ver lá, tem calendário pelo mundo inteiro. Esse é um meio de entrar. Eu nunca fui muito disso porque eu não tenho tempo, porque eu já tenho a minha história. Eu criei um jornal para isso, onde eu ponho toda a minha produção. Mas quem não tem um jornal e se sente muito trocado, ele tem N desses festivais para participar. É uma maneira de entrar. Legal, Cláudio. Indo mais um pouco agora para a questão judaica do assunto. Tu estudou no colégio israelita e tu fazia parte de algum movimento juvenil? Betar, Dror, Hazit? Eu estudei a vida inteira no israelita, participei do Ihud, né, que é o Dror. Né, durante um tempo, assim, fui umas 2, 3 machanés. E como é que tu vê a hebraica na comunidade judaica? Não sei se tu tem alguma relação, se tu frequentava a hebraica. Olha, eu fui sócio a vida inteira do Círculo Social Israelita, que é antes da hebraica. Pô, passei minha vida dentro do israelita, né? Minhas tias moravam bem na João Teles, assim... Pega aquele livrinho ali, por favor, só deixa eu aproveitar aqui, que não é para fazer propaganda. Mas, por exemplo, é o Kiberta, que são duas personagens que volta e meia tem no jornal, que acabou vendo. É baseado em tias minhas que moravam na João Teles. Tias do coração, vivia lá. Eu passei minha vida no Círculo Israelita, sempre jogando bola e tudo lá. No Grêmio também, que são os dois que acabaram formando a hebraica. A hebraica, assim, depois que se transformou em hebraica, eu acho que eu não tive muito a participação, mas minha vida inteira ajudou, fiz sempre, então tive uma vida intensa dentro da hebraica, né? Círculo Social Israelita e Grêmio. Só para finalizar, Cláudio, 2014 foi um ano bem intenso assim, para a comunidade judaica, toda aquela questão da guerra em Israel.
que tu imagina para 2015? Qual é a tua expectativa? Bom, eu acho que Israel perde uma guerra, cara, que é a guerra da mídia. A gente fica assim, mas como é que os caras não falam? Como é que eles não... Então essa guerra, eu acho que Israel tem que travar essa guerra. Porque as pessoas não ficam sabendo que Israel está simplesmente se defendendo. Os caras estão tocando um monte de míssil lá para dentro. As pessoas sabem muito esporadicamente isso. E a mídia mostra porque as pessoas têm a tendência de tomar partido das pessoas mais pobres, mais fraquinhas, que parecem ser mais fraquinhas, mais pobres. E é isso que é estampado o tempo inteiro. E a gente sabe que isso é mentira, né? Os caras se escondem atrás dessas pessoas, né? Então eu acho que Israel deveria também entrar nessa guerra com muito mais seriedade. Agora, eu acho que eu sou totalmente a favor da paz, da conversa. Para mim é inconcebível que pessoas em 2015 estejam se matando. E isso é uma coisa ridícula. Isso vai além de qualquer coisa. Espero que as pessoas conversem e resolvam isso. Esse seria um desejo, né? De todo mundo, né? De todo mundo, né? De todo mundo. Mas é inconcebível as pessoas. Isso é uma coisa absurda que está acontecendo. Eu sempre pensei que quanto mais a gente tivesse evoluído tecnologicamente e tudo, esse lance de religiões, o meu Deus é melhor que o teu Deus, isso teria... E ao contrário, parece que isso está cada vez mais, né, mais alto, assim, as pessoas estão nesse limite. É uma coisa que tem que se estudar, isso aí. Então tá, Cláudio. Muito obrigado aí pela entrevista. Foi muito emocionante mesmo. Valeu, Gustavo. Tudo bem. Obrigado pra ti, viu? Quer uma água? Ele não quer ser padre. Sabe o que é, seu José? É que o sacerdócio pressupõe vocações muito decididas. Vocações, mas santo Deus. Mas por que o senhor julga isso assim? Só porque o menino ficou envergonhado de vestir a roupa de padre? Competente e muito carismático, o ator Elias Glazer é a mais nova perda, não apenas do mundo artístico, mas também da comunidade judaica brasileira. No último sábado, dia 16, o ator faleceu no Hospital Copa d'Or, no Rio de Janeiro, onde estava internado desde o dia 6 de maio, após fraturar 5 costelas e perfurar o pulmão por conta de uma queda em uma escada rolante. Obrigada. A causa da morte se deu por complicações que levaram à falência circulatória após uma broncopneumonia. O senhor deve ter estranhado esse meu convite, não é isso? Nascido em 1934, em São Paulo, era filho de pai sapateiro e mãe dona de casa, ambos judeus poloneses que fugiram da perseguição na Europa. Glazer recebeu o nome de Ilix, mas foi obrigado a trocá-lo devido à dificuldade da pronúncia. Irremediados, uma gente feliz. Mais alto, mais alto! Não lava porque não quer. Ele mora na lagoa e não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Entrou na carreira artística porque o pai o obrigou a estudar violino. Aos 12 anos, tocava em uma orquestra juvenil amadora, quando foi convidado por um diretor para fazer teatro. Como vai ser agora? Zé Maria vai chamar teu pai. Vai, ele que é o veterinário. Vai. Vô, não vai dar tempo de buscar o pai, não. Olha só, vô, a cigana tá bufando. Vai, molenga, vai. Sei, parece que o ponto tá atravessado, não sei. Em 1956, ganhou o prêmio de melhor ator de um festival amador. 3 anos depois, estreava na TV Tupi, onde ficou até 1978. Seu primeiro trabalho de destaque foi em José do Egito, em 1959, e a primeira novela veio em 1964, Se o Mar Contasse, de Ivani Ribeiro.
Depois, engatou uma série enorme de novelas e outros teleteatros na mesma emissora. Fez nada menos do que 25 trabalhos. Seu tipo bonachão, um corpo grande, aliados ao olhar doce, sempre se encaixaram em variados papéis. Após atuar em diversas novelas na TV Tupi e a emissora ser extinta, Elias Glazer foi para a TV Bandeirantes, onde trabalhou em Dona Santa e Sabor de Mel. No SBT fez Acorrentada e Uma Esperança no Ar. Foi quando ingressou na Rede Globo, engatilhando uma série de 25 participações em teledramaturgia. Entre seus papéis mais marcantes estão Jairo, de Tieta, o Tio Zé, de Sonho Meu, o Canequinha, de Anjo de Mim, e principalmente o Vô Pepe, de Era Uma Vez, em 1998, onde acabou caindo nas graças do público infantil. Sua última aparição em novelas foi em Boogie Woogie, na TV Globo, em 2014. O corpo de Elias Glazer foi sepultado no último domingo, dia 17 de maio, no cemitério israelita de Vilar dos Teles, em Belfort Roxo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Antes do velório, o corpo do ator passou por uma preparação na Praça da Bandeira, no centro do Rio, na associação religiosa Hevra Kadisha, que se dedica às preparações dos corpos dos mortos segundo as leis judaicas. Agora, a senhora, sim, tome cuidado, não morda a língua, porque senão é capaz de cair durinho e sempre cair no chão. Elias Glazer tinha 81 anos e jamais se casou nem teve filhos. Eu tinha 15 anos quando começou a guerra. Foi um milagre eu ter sobrevivido. O documentário Sobrevivi ao Holocausto foi premiado pela Associação Brasileira de Cinematografia com o troféu de melhor direção de fotografia, na categoria documentário. O filme, dirigido por Márcio Pitliuk e Caio Cobra e com fotografia de Anne Berwanger, foi lançado em agosto de 2014, após filmagens em mais de 15 cidades de países como Polônia, Áustria, Itália, França e Brasil. O documentário conta a história de Júlio Gartner e a sua vida na Cracóvia, cidade onde viveu em companhia dos seus pais até aos 15 anos, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia e expulsou os judeus. Quase 70 anos depois, Júlio Gartner, que chegou a pesar 30 quilos durante a guerra, volta à Polônia, na Áustria, na Itália e na França, onde testemunhou o genocídio empreendido pelos nazistas entre 1939 e 1945 e conta o que viveu nessa época. A volta aos locais onde viveu foi feita em companhia da jovem brasileira Marina Kagan. Marina, com aproximadamente a mesma idade que Júlio tinha no início da guerra, acompanhou o sobrevivente pelos lugares em que ele foi vítima de um dos maiores crimes já cometidos pela humanidade, o assassinato de 6 milhões de judeus pelas forças nazistas. Gartner sofreu todos os horrores do Holocausto, escapou da morte 7 vezes e, depois de tudo, reconstruiu sua vida no Brasil. O documentário também mostra um aspecto positivo da vida do sobrevivente, quando retrata a libertação de Gartner do campo de Ebensee ao fim da guerra, sua recuperação na Itália e o recomeço da vida no Brasil, onde aprendeu o idioma, começou a trabalhar e criou família. Hoje, o polonês Júlio Gartner se considera um brasileiro. Minha história. Sobrevivi ao Holocausto. Hebraica News TV está hoje aqui no Campestre Maccabi para conferir o Yom HaLikud. O Yom HaLikud já é um evento tradicional aqui na comunidade judaica que reúne vários grupos de dança que se apresentam num grande auditório, um grande ginásio, melhor falando, completamente lotado aqui no Campestre. Vamos ver como é que foi.
Pela parte da manhã, os grupos participaram da marcação de palco para a apresentação que aconteceria a partir das 15 horas, aberta à comunidade. Logo após o almoço, foi realizada uma grande arcadá, dança de roda, onde qualquer um participou, mesmo sem fazer parte de nenhum grupo organizado. Nesse meio tempo, os dançarinos começaram a colocar as suas fantasias, ajeitar seus cabelos e as suas maquiagens para a grande apresentação que aconteceria em seguida e contemplaria todos os grupos de Porto Alegre. Tudo aconteceu no ginásio do Clube Campestre, especialmente preparado para o evento e com coordenação da professora Elana Friedman. Além de um momento de mostrar o trabalho de coreógrafos e dançarinos, o Yom Marikud é um dia de encontro de famílias e amigos que aproveitam para fazer churrascos ou almoçar no restaurante do clube.